Olá, boa noite. Na sua opinião, nós nascemos morais ou amorais? Dando continuidade aos nossos encontros sobre como ocorre a formação moral do indivíduo, hoje temos o prazer de receber no programa Ânima as psicanalistas em formação, Shirley Moraes, Eulinalva Dias e Aline Santana, para conversarmos sobre a socionomia. E aí, doutora Shirley, como se dá o desenvolvimento moral do indivíduo? Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Bem, como nós conversamos no programa anterior, as fases do desenvolvimento moral, Piaget considera que são as três, né? A anomia, lembra que são aquelas crianças que se encontram na fase do egocentrismo e elas não têm uma lei, elas negam a lei, na verdade. Então, elas têm um instinto e esse instinto tem que ser saciado naquele momento. Depois, elas vão para a heteronomia. Aí se encaixa a socionomia, trazida por Moreno, e a autonomia, que seria a fase máxima do indivíduo, da evolução do indivíduo nessa questão da moralidade. Sim, doutora, mas como se caracteriza mais necessariamente a socionomia? Então, Laura, a socionomia ela estaria dentro da heteronomia, né? Onde a lei vem do outro. Só que no caso da socionomia, a lei viria dos pares, não necessariamente dos adultos, como aquela imposição de que quem é detentor do saber e aquela criança já aceita aquela lei sem questionar. No caso da socionomia, não. Ele questiona os pais, ele questiona os adultos. Por quê? Porque ele quer se vestir como os colegas, ele quer ser aceito em determinado grupo. Então, para ele ser aceito, ele se veste, ele usa acessórios, ele põe aquele gel no cabelo, né? E muitas vezes vai além dessa aparência física, vão a atitudes. Por exemplo, tem atitudes que a gente diz, o coleguinha está estudando porque fulaninho está também, mas tem atitudes que são consideradas às vezes até criminosas, né? E as pessoas fazem porque querem ser aceitos naquele grupo. Então, pelo que foi falado pela doutora Shirley, nós podemos dizer que a socionomia é a fase que traz muitas inquietações para os pais, não é, doutora Eulinalva? Boa noite a todos. Com certeza. Essa é uma das fases de maior preocupação para os pais, porque os adolescentes ficam o dia todo na escola, há uma ruptura da família, eles começam a ter mais liberdade, eles começam a se sentir mais autossuficientes, porque não tem os pais perto. Mas é também na socionomia onde passam a desenvolver a responsabilidade, o senso de justiça e é quando eles fazem as coisas para ser aceito nos grupos. Então, os pais, a responsabilidade é muito grande porque eles não sabe quem são esses grupos. Então, tem que haver uma vigilância com essas crianças, com esses adolescentes, no caso, na questão da família, quem são esses grupos que estão andando com ele. Por isso, a necessidade que desses pais está em constante diálogo com esses adolescentes, para que eles passem por essa fase de desenvolvimento, que é a socionomia, sem grandes consequências. É possível que a pessoa saia da adolescência e mesmo na idade adulta, ela continue com o comportamento típico da socionomia, doutora Aline? Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Sim, Laura, é possível. Na autonomia, as leis e as regras que o indivíduo faz, né, que o indivíduo toma, né, em relação ao seu convívio social, são feitos pela autodeterminação, né? A falta de consciência do eu e a consciência centrada no outro faz com que o indivíduo, impossibilita o indivíduo cooperar com as pessoas em relação ao comum, pois ele não existe. No momento em que o indivíduo ele desloca suas relações, o eixo das suas relações de si para o outro, ele se anula como sujeito, né? Ele se submete às regras, ele pratica as regras impostas pelos outros, né? Em função dos outros. Do ponto de vista intelectual, um sujeito que fica na socionomia, ele vive de regras impostas.
né? E do ponto de vista moral, ele não consegue substituir as normas de autoridade do outro pela sua própria ação. Como a doutora Shirley mesmo falou, aqueles indivíduos que têm gel no cabelo, que se vestem de determinada forma, os adultos que ficam na socionomia também se comportam desse jeito. Muitos dos pais de adolescentes se comportam como os próprios adolescentes, né? Isso mesmo é complicado, porque as pessoas que ficam na socionomia, elas não conseguem tomar uma atitude, elas vivem sempre em função do outro. E isso complica, porque a vida dessa pessoa fica em função de uma sociedade ou em função de um grupo. Ele está sempre vivendo para ser aceito. Então, para encerrar o nosso programa, eu vou pedir às doutoras que resumem uma palavra, né, uma orientação para os pais cujos filhos encontram-se na socionomia. A palavra diálogo. Estabelecer limites. Eu acredito que a palavra que define tudo que nós discutimos aqui é amor. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a presença das doutoras e aguardo vocês para o próximo programa Ânima, onde trataremos da autonomia, a última fase do desenvolvimento moral do indivíduo. Boa noite.